Oi, gente, tudo bem? Iniciando o vídeo hoje e hoje o vídeo é sobre o desmame da Alicia. Ontem fez um mês que a gente iniciou o processo do desmame e eu vim contar para vocês um pouco como que foi esse processo do desmame. Então, gente, amamentar a Alicia para mim sempre foi um sonho, porque infelizmente eu não consegui amamentar o Davi. Então, quando eu descobri a gestação da Alicia, eu pesquisei muito sobre amamentação, eu li muito sobre amamentação e graças a Deus a amamentação da Alicia foi muito tranquila. Eu amamentei em livre demanda e exclusivamente até os 6 meses. Depois, com 6 meses, a gente iniciou a introdução alimentar e daí, da introdução alimentar, eu já vim tentando reduzir as mamadas porque eu não queria que a amamentação se pendurasse por muito tempo. A minha meta ali era com 1 ano e 2 meses, no máximo 1 ano e 6 meses, já tirar dela. Então, eu vinha tentando desde a introdução alimentar reduzir as mamadas para facilitar, primeiramente para ajudar, né, a criar uma rotina alimentar e também facilitar no desmame. No início, eu queria muito fazer um desmame gradual, e tirando as mamadas uma por vez até elas ficar praticamente sem nenhuma mamada, né? Desmamar, fazer o desmame total. Porém, a Alicia deu muito trabalho na introdução alimentar. Até 1 ano, praticamente, ela não aceitava os alimentos. Eu tentei oferecer de várias formas, porém ela não aceitava. E depois de 1 ano, gente, até o desmame, ela também não comia, gente. Ela praticamente experimentava as coisas. Então, poderia ser uma fruta, uma papinha. Eu dava a ela experimentava um pedacinho, comia um pouquinho, não queria mais. E com isso, a Alicia sempre foi um bebê muito pendurado em mim, muito pendurado no peito. Então, eu tentava de tudo, sabe, gente, para ir diminuindo, criar uma rotina alimentar, mas nunca deu certo. Eu sei que tem bebês que começam a comer e praticamente esquece do peito. Mas com a Alicia não deu certo, gente, não foi assim. Conforme a Alicia foi crescendo, além de diminuindo, foi cada vez aumentando mais as mamadas. O peito não era mais uma fonte de alimento em si, mas era tipo um aconchego para ela, um tetezinho, né? Tipo uma chupeta. Ela tava ali com sono, cansada, ela queria, a qualquer momento, ela queria estar chupetando o peito mesmo. Então, é, já tava numa fase que eu, principalmente, estava muito cansada, porque eu tava, qualquer lugar que eu tivesse, se ela quisesse, eu tinha que tirar o peito para fora e dar mamar para ela. Eu poderia estar na rua, poderia estar no banco, poderia estar na igreja, qualquer lugar eu tinha que amamentar ela. Em casa era de meia em meia hora. Se eu sentasse para comer, se eu sentasse para brincar com o Davi, ou se eu estivesse lavando uma louça, fazendo qualquer coisa, ela começava daquele chororô, aquela pirra, pedir mamar, mamar, mamar. Ela falava, mamãe, dá só um golinho de mamar. Ela falava assim, só um golinho, só um golinho. E daí eu tinha que parar tudo que eu tava fazendo pra dar mamar pra ela. À noite, gente, eu falo que a Alice, ela não acordava pra mamar, ela dormia literalmente com o desmame gradual, já não era mais uma opção, porque como eu falei, a Alice eu nunca consegui reduzir as mamadas dela, desde os 6 meses tentando, e eu nunca consegui reduzir as mamadas dela. Então foi aonde que eu falei, não, vou fazer um desmame mais brusco mesmo, é a opção que eu tenho. O desmame eu comecei no dia 9, um dia depois do Dia das Mães. E daí no Dia das Mães, que foi o final de semana, eu falei, pai, tá bem, eu vou começar a fazer o desmame dela, porque eu já não aguento mais, já tá numa fase que eu não tô aguentando, eu tô muito cansada, exausta, eu não quero mais. E nisso eu já vinha preparando o psicológico da Alicia pra quando o desmame acontecesse. Então eu vinha falando pra ela, olha filha, vai chegar uma época que não vai ter mais. Vai chegar uma hora que o mamá vai embora, não vai ter mais. Você tá ficando grande, você não precisa mais. Então eu já vinha conversando com ela sobre isso. E daí na segunda-feira do dia 9, eu acordei de manhã, ela pediu. Eu peguei o dipirona, passei e dei a ela. Daí ela apanhou a boca e falou assim, tá ruim, mamãe, tá ruim. Daí eu falei, filho, tá ruim, porque o mamãe estragou. Daí ela pegou, saiu, foi brincar, sabe, gente? Eu tinha preparado meu psicológico pra se caso ela chorar, pra se caso ela pedir, eu já tinha preparado pra não ceder.
Mas ela pegou, simplesmente saiu, foi brincar com o Davi. E daí, gente, ela brincou quando foi na parte da tarde, que era a hora dela fazer a soneca. Daí ela pegou e veio e pediu de novo. Daí eu fui e dei de novo de pirona. E daí ela pegou e falou que tava ruim. E como eu percebi que ela tava com sono, eu peguei e ninei ela. Eu sabia que a parte do sono era uma parte que ia mais dar trabalho. Então eu ninava ela no colo. Porque eu falei, primeiro eu vou focar numa coisa para depois focar em outra. Então primeiro eu vou focar em fazer o desmame. A hora que ela estiver completamente desmamada, eu foco no sono dela. Foi o que eu pensei que ia dar mais trabalho. Na hora de dormir ela perguntou bastante, mas ela não pediu. Ela perguntava, mamãe, tá ruim, tá estragada. Eu falava, tá ruim, tá estragada. E daí foi até ela dormir. Na madrugada ela acordou 3 vezes, se eu não me engano. Pediu, eu falei que tava ruim, e nem ela voltou a dormir. No outro dia, no segundo e no terceiro dia, foi os mais difíceis pra mim. Porque a Alicia pegou gripe. Então, no segundo e no terceiro dia, ela ficou gripada. E daí, gente, ela ficou muito enjoadinha. Acho que juntou tudo. Ela ficava pedindo colo. Ela não pediu o peito em si. Mas ela ficava pedindo colo. Falava, mamãe, colo, colo. Ela vinha, esfregava assim a cara aqui em mim. E daí ela perguntava, tá ruim, mamãe, tá ruim. Daí eu falava que tava. Daí ela pediu pra ver algumas vezes, mas ela não ponhou a boca. Não quis mais ponhar a boca no peito, não. Ela pedia pra ver. E daí eu mostrava, mas ela não ponhava a boca. E aí, gente, o coração meu apertou nesse dia. Eu falei, meu Deus, será que foi a melhor coisa que eu vou fazer? Só que eu pensei comigo, se eu voltar atrás no desmame, vai ser ainda mais difícil. Porque ela tá entendendo que tá ruim, tá estragada, ela não quer mais pôr a boca. Se ela ver que tá normal, depois pra mim voltar atrás e falar pra ela que tá ruim, vai ser mais difícil pra ela do que agora. Então eu insisti no desmame e falei, não, vou insistir. E daí foi, gente. Daí pra frente, gente, uns primeiros dias, eu acho que assim, os primeiros 3 dias é mais difícil. Mas depois a tendência é cada vez melhorando. Então se você tá passando por essa fase do desmame, tá iniciando ou tá pensando em iniciar, pense que os primeiros dias, com 4, 5 dias, já parecia que ela já tava praticamente desmamada. Ela não foi pedindo mais. Ela foi esquecendo de mamar, e aí daí pra frente foi só andando, caminhando pro caminho certo, digamos assim, né? Que foi o desmame. E com uma semana ela já não pedia mais, não lembrava, não falava, esqueceu, desmamou. Foi assim, eu falo que foi uma semana o desmame, porque os 3 primeiros dias foi os que ela mais lembrou, não digamos pediu, porque ela não chegou a ficar pedindo. Mas depois ela foi entendendo, daí ela nem pedia mais pra ver, nem falava mais que tava ruim, não falava mais nada, ela simplesmente esqueceu. Eu ofereci o leite na mamadeira, né? E como a Alice nunca mamou na mamadeira, eu decidi oferecer na mamadeira, depois fazer a transição pro copo. Mas, gente, aí nos primeiros dias ela não pegou, acho que ela foi pegar com mais ou menos uma semana e pouco. Ela foi pegar. E daí agora ela bebe, a hora que ela acorda ela pede, na hora de dormir ela também pede. Às vezes na madrugada ela também pede, mas o mais assim é na hora de dormir. Às vezes na hora que ela acorda ela nem pede, ela já vai direto comer. E, gente, com umas 2 semanas, eu fiquei umas 2 semanas ninando ela, até eu ver que ela tava já ótima, assim, não tava mais pedindo, não tava mais nada. E depois eu comecei a regular o sono dela, então eu comecei a ensinar ela a dormir na cama, então eu parei de ninar ela, ponhava ela na cama, deitava do ladinho dela, ia conversando com ela, até ela dormir. E foi rápido, gente, foi um processo rápido, agora ela já não dorme mais no colo. Ninana, ela dorme na caminha dela mesmo. Chega à noite, ela dorme, deita lá, mama uma madeirinha e dorme. É assim, gente. E, gente, pra mim foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque a Alicia tá comendo muito. Quem vê ela, tá até falando que ela tá mais gordinha. Ela tá mesmo com a carinha mais redonda. Antes ela não comia nada, era só peito mesmo. Então agora ela passou a comer bastante. Ela tá comendo arroz e feijão. Não tô incentivando o desmame, longe disso, né, gente? Mas no caso da Alice foi melhor pra ela. E, gente, a Alice passou a dormir a noite inteira.
Ela acorda uma vez na madrugada, eu vou lá, às vezes uma, às vezes duas vezes, mas eu vou lá e cerca de 5 minutos ela já pega no sono de novo ela. E, gente, esse foi o processo do desmame da Alicia. Eu confesso que eu pensei que ia ser um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Eu tinha preparado meu psicológico para que caso ela chorasse, ela ficasse pedindo. Mas eu, como mãe, eu acho que foi no momento certo, foi na hora certa. Eu acho que foi no momento certo, no momento que eu tava me sentindo preparada. Eu acho que a Alicia também estava preparada para isso. Por conta disso, foi um processo fácil e hoje eu não me arrependo como mãe, sabe, gente? Hoje eu me sinto no dever cumprido, sabe? Eu amamentei ela até 1 ano e 9 meses, foi ótimo, foi uma amamentação ótima. Mas de tudo é uma fase e esse é um ciclo que se encerrou. E só vai deixar muitas saudades, né, gente? A gente fica com saudade quando era aquele bebezinho, ficava aqui, grudadinho no peito. Mas é isso, gente. Tudo é um ciclo na nossa vida, um ciclo que se encerra, outro que se inicia. E esse foi um ciclo que se encerrou com muito amor, muito carinho. É isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vim trazer minha experiência para vocês. Comentem aqui embaixo como foi o desmame aí na casa de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe aí com as mamães que estão no processo do desmame. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!